Estamos aqui em mais uma gravação do programa Código de Honra, um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, uma entrevista muito interessante sobre um tema que vem sendo bastante discutido na mídia, que é a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro. Para isso, nós convidamos o doutor Paulo Adib Casseb, que é juiz do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, professor de Direito Constitucional da FMU e do IDP São Paulo, mestre e doutor em Direito pela USP e conselheiro do IASP. É um prazer receber o senhor aqui hoje. E em tempos de intervenção federal, você poderia esclarecer exatamente o que é esse Instituto da Intervenção Federal? Primeiramente, cumprimento você, Emília Prado, e gostaria de dizer que é uma satisfação retornar a esse programa e primeira vez entrevistado por você, é uma grande honra e cumprimentar todos os telespectadores. Esse é o tema do momento e é um tema que, quando eu lecionava em determinados cursos preparatórios para concurso, eu costumava dizer: é bom estudar porque cai muito, principalmente em primeira fase, em todos os concursos públicos. É um tema que só terá utilidade para concurso público, porque na prática jamais houve, após a Constituição de 88, uma decretação formal de intervenção e não se vislumbrava que um dia isso ocorreria. Então é importante esse esclarecimento aos telespectadores do que significa o Instituto da Intervenção Federal. A Constituição brasileira, como adotou o princípio federativo, adotou a federação como forma de Estado, prevê também mecanismos de proteção da própria federação. A figura da intervenção federal é uma medida constitucionalmente prevista, mas para uso absolutamente excepcional. Isso não é uma mera interpretação da Constituição. Isso está expresso na redação do artigo 34 da Constituição, no modo como o Constituinte optou pela redação do dispositivo, o qual diz o seguinte: a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para... E aí apresenta as hipóteses de intervenção. Então, a intervenção, como regra geral, ela não deve ser decretada. Excepcionalmente, havendo a incidência de uma das hipóteses, aí sim. Então, é uma medida excepcional. Excepcional e sempre temporária, exatamente para a preservação da autonomia dos Estados-membros. Tá certo. Nesse caso específico do Rio de Janeiro, qual foi a hipótese que foi utilizada para o cabimento da intervenção federal? A hipótese foi mencionada textualmente no decreto interventivo e é a hipótese do artigo 34, inciso 3 da Constituição. É importante lembrar que intervenção federal significa intervenção da União Federal na gestão, no governo de um Estado-membro, nas hipóteses previstas no artigo 34. Entre elas, a que motivou a intervenção no Rio de Janeiro, que é o inciso 3, que diz o seguinte: cabe intervenção, excepcionalmente, para pôr fim a grave comprometimento da ordem pública em um Estado. É uma das hipóteses mais abrangentes de intervenção pela abertura dos seus termos. E diante da intervenção no Rio de Janeiro e da grande repercussão que teve, por que não houve essa mesma repercussão das Forças Armadas desde a década de 90 no Rio e em outros estados? Bom, aí é uma pergunta também importante, porque gerou uma certa confusão a decretação de intervenção em relação a medidas semelhantes em outros anos. E com o emprego do Exército e da Marinha também, não só no Rio de Janeiro,
no combate ao crime organizado, isso desde a década de 90, mas também em outros cenários de emprego das Forças Armadas no âmbito da segurança pública, como ocorreu no ano passado mesmo no Espírito Santo, por ocasião da greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Diga-se de passagem, greve indevida, porque a Constituição Federal veda greve aos militares, né? E isso também ocorreu em outros estados. Lembro no final da década de 90, também na Bahia, e mesmo posteriormente, seja a época do governo FHC, seja a época do governo Dilma, houve episódios de greve da Polícia Militar na Bahia e houve então um emprego das Forças Armadas no âmbito da segurança pública. Mas por que em nenhum daqueles casos chegou a ser decretada formalmente a intervenção federal? Era isso que eu tenho curiosidade em saber. Por que, né, agora houve, com base na Constituição Federal, o cenário do Rio de Janeiro atual permite tal decretação? A hipótese do inciso 3 do artigo 34 indica exatamente perturbações da ordem e de caráter grave. A interpretação do que é grave e do que é perturbação ou comprometimento da ordem pública cabe ao presidente da República. Isso fica evidente pelo próprio artigo 36, que trata do procedimento, ao prever a iniciativa, neste caso de intervenção, ao presidente da República. Em outros casos de intervenção, a iniciativa não é do presidente da República. Ele deve ser provocado, conforme a hipótese de intervenção. Neste caso, não. É o que se chama, na doutrina, de intervenção espontânea. Espontânea porque a iniciativa é exclusiva do presidente da República. Então, cabe a ele compreender e definir e identificar, visualizar se há ou não esse grave comprometimento da ordem pública, a ensejar essa medida excepcional, e ele estará sujeito ao controle do Congresso Nacional, porque após decretada a intervenção federal, ele tem o prazo de 24 horas para o envio do decreto interventivo ao Congresso Nacional, que dirá se a intervenção deve ser interrompida ou mantida. Mas a sua questão anterior é fundamental para elucidar bem os telespectadores, porque nos casos precedentes, né, desde o início da década de 90, não houve decretação formal de intervenção, mas houve sim o emprego das Forças Armadas no combate ao crime organizado ou em cenários de perturbação da ordem provocados por greve da Polícia Militar. Isto decorreu da interpretação que prevaleceu das finalidades das Forças Armadas. As finalidades das Forças Armadas estão expressas no artigo 142 da Constituição. São elas a defesa da pátria, atividade tradicional de toda a força militar, armada, a defesa dos poderes constitucionais, por pedido dos próprios poderes constitucionais, como houve não faz muito tempo também em Brasília, num dia em que houve vários ataques a prédios de ministérios do Poder Executivo. E em terceiro lugar, diz o caput do artigo 142 da Constituição, para a garantia da lei e da ordem. Como costumamos dizer, na área do direito constitucional e até na área militar, em atividade de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Essa é uma atividade de manutenção da ordem interna. Garantia da lei, que lei? É a lei interna, a ordem interna. Portanto, isso indica a possibilidade de emprego das Forças Armadas com função policial, com função de manutenção da segurança pública. E aí veio uma divergência doutrinária. Em que situação ou em quais situações, qual momento exatamente isso seria cabível?
Uma posição mais restritiva, Emília, sustentou que só seria possível o emprego das Forças Armadas com função de garantia da lei e da ordem mediante decretos de intervenção federal ou de estado de defesa ou de estado de sítio. A posição mais abrangente entendia de outra forma, que poderia ser utilizada qualquer força armada, independentemente de decretos de intervenção federal, estado de defesa e de sítio, para a garantia da lei e da ordem. Qual prevaleceu? Na legislação que regulamentou o artigo 142 da Constituição, prevaleceu essa posição mais abrangente. A Lei Complementar 97/99, que autorizou o emprego das Forças Armadas com função policial para a garantia da lei e da ordem, independentemente de decreto de intervenção federal. Bastando para isso o reconhecimento em um determinado estado da federação da insuficiência, da inexistência das forças locais de segurança. Então caberia ao governador para suprir, exatamente. Caberia ao governador, reconhecendo esse momento de dificuldade das forças locais de segurança, pedir à União Federal, e assim a União Federal remanejava as forças militares para atuar na garantia da lei e da ordem. E assim, todas as atuações das forças militares, das forças armadas, desde o início da década de 90 até hoje, decorreram desta previsão legal de atuação na garantia da lei e da ordem. Por isso é que não houve em nenhum momento decreto de intervenção federal. A intervenção no Rio de Janeiro foi parcial. Isso é permitido pela Constituição? Mas isso, o senhor aguarda um momentinho para responder depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o Código de Honra e eu tinha perguntado para o Paulo a questão da intervenção no Rio de Janeiro, que foi parcial, se isso é permitido ou não na Constituição Federal. E já adiantando uma outra coisa, e qual é a diferença de agora para o momento, se é que dá para comparar com a Olimpíada, com a Copa do Mundo, para que a população possa entender de uma forma... Claro. Mais fácil. Sem dúvida. Então, eu vou começar pela segunda parte da sua questão. Nos episódios que houve na nossa história recente e pretérita, porque isso vem desde a Eco 92, no Rio de Janeiro, né? Depois passou por período mais recente de Olimpíada, Copa do Mundo, e que houve a utilização das Forças Armadas, mas não foi por motivo de GLO, de garantia da lei e da ordem, nem tampouco para pôr fim a grave comprometimento da ordem pública. Na verdade, foi para atender a função típica das Forças Armadas de defesa nacional, tendo em vista a presença nesses eventos de autoridades públicas estrangeiras, né, de alta patente, alta envergadura. Então, por uma questão de defesa nacional e de proteção a essas altas autoridades internacionais, é que há a utilização das Forças Armadas. Mas realmente não se confunde com cenários de intervenção federal. E qual é a diferença agora? A intervenção federal serve, de acordo com a Constituição, para que a União Federal assuma temporariamente, sempre temporariamente e excepcionalmente, a gestão do governo estadual para resolver o problema que gerou a intervenção. No caso do Rio de Janeiro, como a intervenção foi com base no artigo 34, inciso 3 da Constituição, é uma interferência da União no governo, na gestão estadual, para resolver o problema considerado como grave
e comprometedor da ordem pública, que é a gestão da segurança pública. Daí a pergunta que você fez, que realmente, vamos dizer, surpreendeu os profissionais do meio jurídico e da própria área de constitucional, porque a intervenção que ocorreu foi uma intervenção parcial. Porque até com base em exemplos anteriores à Constituição de 88, porque desde a promulgação da Constituição de 88 não houve decretação de intervenção, esse foi o primeiro. Com base em exemplos até pretéritos e com base na própria natureza do Instituto, que permite a intervenção na gestão, no governo do Estado, não se cogitava na doutrina uma intervenção parcial. Ou seja, é mantido o governador, nomeia-se um interventor, mas não para substituir o governador, mas para assumir uma função específica, no caso da segurança pública, do Estado. Então já existem profissionais, professores de direito constitucional, que já têm se manifestado entendendo que não seria cabível uma intervenção parcial, como o professor Elivaldo da Silva Ramos, da USP. Mas existem também posições no sentido de que a Constituição realmente não fala nada, não proíbe. E nesse caso, a mídia tem falado muito que estaria havendo um risco de um retrocesso. Não sei se fica desconfortável essa pergunta, mas você entende que há algum risco de retrocesso nisso, nessa aplicação dessa intervenção agora, ou não? Ela é cabível porque o momento realmente era sério, era urgente, pedia, o Rio de Janeiro realmente virou um local extremamente inseguro. Como é que você entende isso? Bom, é preciso sempre tomar cuidado quando se fala de atuação dos militares. Sim. Porque, infelizmente, em razão da nossa história recente, sempre há muita confusão. Exatamente. E é preciso lembrar que as Forças Armadas são forças constitucionais. E a própria previsão da atuação das Forças Armadas pela Constituição Cidadã, pela Constituição Democrática de 88, tem por finalidade, como está expresso na Constituição, a proteção do Estado e das instituições democráticas. Sim. Então, obviamente que enquanto as Forças Armadas são utilizadas nos termos da Constituição e com os poderes que são limitados pela própria Constituição, não há que se falar em abuso gerado pelas Forças Armadas. Elas estão sujeitas a controle, a julgamento pelos órgãos constituídos, a fiscalização, por exemplo, pelo Ministério Público Militar da União, a um julgamento perante os órgãos constitucionais previamente estabelecidos, né? Se a intervenção, no caso concreto, foi útil ou não, aí é uma avaliação para a própria sociedade fazer, para os cientistas políticos, né? É uma avaliação que será feita pela própria sociedade. Agora, é preciso ver se a Constituição permite esta hipótese de intervenção. Isso está na Constituição. Isso, inquestionavelmente, está no artigo 34, inciso 3 da Constituição, né, e que conferiu esse poder de avaliação ao presidente da República. Mas é por isso que também estabeleceu a participação do Congresso Nacional, que é um órgão colegiado e plural, formado pelos representantes dos vários segmentos da sociedade, que controlam esse ato do presidente da República. O Congresso Nacional teve oportunidade de se manifestar. Mas, Paulo, e por que a decretação da intervenção, então, suspende a votação das propostas de emenda à Constituição? E seria possível, já alinhando uma pergunta a outra, suspender a intervenção para permitir a votação de determinada proposta de emenda? Perfeito. Por exemplo, da Previdência, que tanto se Sim, e tantas outras, exato. Tantas outras. A Constituição prevê no seu artigo 60, parágrafo 1º, limitações ao processo de emenda à Constituição.
E as que estão ali no parágrafo 1º do artigo 60 são chamadas pela doutrina de limitações circunstanciais. O que significa isso? Que em 3 circunstâncias a Constituição brasileira não pode ser reformada. Quais são as 3 circunstâncias? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Por quê? Porque nas 3 situações temos no país uma situação de anormalidade. Portanto, para a preservação da própria Constituição, dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição, é que não se autoriza a promoção de reforma constitucional durante a vigência dessas circunstâncias. Inclusive, havia dúvida, porque não tínhamos o caso precedente, se haveria suspensão apenas da votação de uma proposta de emenda ou da própria tramitação das discussões em comissões, plenários. Eu sempre sustentei que seria uma suspensão da própria tramitação e é o que aconteceu agora no caso concreto. O próprio Senado, o presidente do Senado, suspendeu as tramitações de todas as propostas de emenda. E aí vem a sua segunda questão também importantíssima. Diante desse quadro, desse como é que quadro, ficamos? Né? E, o país paralisa. Exatamente. E a atual intervenção foi decretada até o final do ano. Portanto, até o final do ano, na vigência da intervenção, ficarão suspensas todas as propostas de reforma da Constituição. A pergunta é, seria possível, se houver um interesse ou necessidade de se deliberar determinada reforma constitucional, suspender, portanto temporariamente, a intervenção para permitir um intervalo de tempo suficiente para o Congresso votar uma proposta de emenda e depois brasileiro. O jeitinho, né? E depois retomar a intervenção federal? Claro que a Constituição não disciplina isso textualmente, mas é possível chegar a uma conclusão que decorre da lógica do sistema. A meu ver, a lógica do sistema não permite a suspensão da intervenção. Porque se a intervenção é medida excepcional, e isso está expresso na Constituição, e se ela é decretada por uma situação de absoluta necessidade, e pelo seu caráter extraordinário, ela é decretada no momento que não se admite intervalos. Porque se fosse possível um intervalo, uma suspensão, é porque não haveria urgência. Se não houvesse a emergência, não estaria configurado o pressuposto para a sua decretação. É como se fosse, para ilustrar bem, porque muitas pessoas assistem o nosso programa que não são da área jurídica, né? Imagine um cenário de um doente com uma enfermidade gravíssima, né, internado no hospital, e que o médico dissesse: nós vamos suspender o tratamento por alguns dias porque eu estarei em férias. Vamos suspender o tratamento, né, e aí, no meu retorno, retomamos o tratamento. Isso é inviável. Tá certo. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e já retomamos a essa questão. Perfeito. Paulo, retomando, e só para finalizar aquela questão, né, que eu tenho a impressão de que não só a mim, mas a maior parte dos brasileiros também, a gente fica achando, então, que os deputados, os senadores, o Congresso vai fazer até o final do ano, não vai ter nada para fazer. Porque a gente tem essa cultura da reforma, né? Estava lembrando aqui da Constituição americana, que só tem 7, 9 artigos, né? 7 artigos, 27 emendas. 27 emendas ao longo de 200 e tantos anos. Então, a gente se acalma,
que vai dar tudo certo. Então é bom deixar bem claro, né, que suspende apenas, a intervenção suspende apenas a tramitação de propostas de emenda à Constituição, não de projetos de lei, certo. Projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária, isso tudo segue adiante. Né? Tá Mas certo. foi interessante, você pegou um ponto curioso, que as pessoas sentiram uma certa aflição e agora até o fim do ano não podemos ter uma emenda à Constituição. Bom, aliás, o normal é não ter reformas. A Constituição era tão boa. A reforma da Constituição teria que ser algo excepcional. Pois né? é. E criou-se tal cultura na própria sociedade de tantas emendas à Constituição que quando não se pode, por um tempo determinado, reformar a Constituição, gera-se uma aflição geral. Né? Pois é. Mas, Paulo, retomando a questão lá do Rio de Janeiro, é possível a determinação de medidas de combate à criminalidade durante a intervenção que sejam mais duras do que as previstas para os períodos de normalidade? Essa é uma pergunta importante também. Porque aqui a gente está falando especificamente de uma coisa muito séria, tipo um homicídio que... ou outras, vamos supor, outras, né? Prisões sem mandado, Sim, por exemplo. prisões sem mandado, que se fala muito também ultimamente. Exatamente. Os mandados Se a expectativa é essa, por parte da sociedade, esqueça. É preciso tomar cuidado. A intervenção federal, ela autoriza apenas a interferência da União na gestão do governo estadual. Ponto. Uhum. Não autoriza medidas restritivas de direitos fundamentais. Para tanto, só mediante outras medidas que a própria Constituição prevê, como estado de defesa. Uhum. O estado de defesa, se fosse decretado, aí sim, está lá no artigo 136, por exemplo, a possibilidade de prisões sem mandado, e que depois seriam submetidas imediatamente a um juiz que avaliaria a manutenção ou não. Mas, portanto, medidas mais duras no combate à criminalidade não podem ser feitas mediante a intervenção federal, e sim poderiam ser mediante decretação de estado de defesa. Não é o caso, portanto. Tá certo. Eu estava até vendo na revista Época dessa semana, acompanharam uma moradora de uma das favelas onde está acontecendo a intervenção. Durante uma semana ela disse, não mudou nada, está tudo igual. Então, essa normalidade e, ao mesmo tempo, os institutos de pesquisa atestaram que 82% da população se sentiu mais segura pelo fato da intervenção. É interessante, porque a atuação das Forças Armadas já vinha ocorrendo. A diferença sob a intervenção federal é que foi conferida também às Forças Armadas, por meio do interventor, a gestão, a organização da segurança pública do Estado, que não cabe mais, neste período, ao governador, e sim ao interventor. Essa é a diferença. Só. A atuação concreta nas ruas das Forças Armadas já vinha acontecendo como medida de GLO, de garantia da lei e da ordem. E se houver, nós já estamos nos aproximando da finalização, infelizmente, da sua entrevista, que está sendo tão interessante e esclarecedora, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Se houver homicídio cometido por militares com vítimas civis, qual o órgão que julgará os militares? Bom, essa é uma polêmica antiga e curiosa. Começou na década de 90, foi aprovada uma lei 9299/96, de 1996, portanto, que transferiu para o júri popular, a competência para julgar militares por crimes dolosos contra a vida, como homicídio, com vítimas civis. Foi um mito que gerou essa lei, um mito de que a justiça militar seria corporativista. É um mito porque, se tivessem pesquisado a jurisprudência da justiça militar, iam perceber que é muito mais rigorosa do que o próprio tribunal do júri. No âmbito dos militares estaduais, dos policiais militares, posso citar como exemplo a Justiça Militar de São Paulo. De 96, quando foi mudada a competência para cá, mudança essa que foi chancelada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, houve um aumento do número de absolvições, porque o júri
ele absolve mais do que a justiça militar. Se o advogado do militar leva para o júri a informação de que quem morreu tinha passagem pela polícia ou condenação penal, o júri absolve. Não importa se foi legítima defesa ou execução. Por que eu falo isso? Para concluir, porque no final de 2017, a Lei 13.491 transferiu para a Justiça Militar da União o julgamento dos militares das Forças Armadas por crimes dolosos contra a vida com vítima civil. Então, se houver um homicídio cometido por militar da União, Exército, Marinha e Aeronáutica, com vítima civil, serão julgados pela Justiça Militar da União. Justiça Militar que é mais rigorosa que o júri. Isso não foi nenhum prejuízo para a sociedade, ao contrário. Mas o interessante é que persiste, infelizmente, no meio político, um preconceito em relação ao policial militar. Para o policial militar, continua a competência do júri. Então, Emília, se tivermos um episódio, agora no Rio de Janeiro, de homicídio com vítima civil, com uma participação no mesmo caso, está lá um soldado do Exército e do lado dele um soldado da Polícia Militar, no mesmo episódio, o do Exército será julgado pela Justiça Militar, o da Polícia Militar será julgado pelo júri, por um preconceito, infelizmente, ainda persistente de alguns segmentos da sociedade em relação aos policiais militares. Policiais militares que levantam cedo para defender a sua vida, a minha vida e a dos telespectadores na sua função rotineira, cotidiana, diária, com ou sem intervenção. Agradeço muito a sua participação, brilhante participação, muito esclarecedora, e o Código de Honra do programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça, tem as portas sempre abertas para você aqui. Muito obrigada.